Salmo 25, oração muito forte para quem precisa de uma resposta divina urgente. Há momentos na vida em que tudo parece estar coberto por um nevoeiro. Você tenta enxergar o caminho, mas os seus olhos estão embaçados pelas lágrimas da dúvida, da incerteza, da confusão. É como estar em uma encruzilhada onde nenhuma direção parece segura, onde qualquer passo parece perigoso, onde até mesmo o silêncio de Deus pesa como uma ausência. E é justamente nesses momentos que a alma clama com mais força. Não por respostas imediatas, não por soluções prontas, mas por um toque, um sinal, uma direção. O Salmo 25 é uma dessas respostas divinas escondidas em palavras sagradas. Ele não é apenas uma oração, ele é um suspiro profundo de alguém que já sentiu a alma cansada de esperar, mas que escolheu confiar. Alguém que, mesmo em meio à dor, continuou levantando os olhos e dizendo: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Essa não é uma frase bonita, é um pedido desesperado. É o eco de corações que hoje também precisam ser guiados, que hoje também estão buscando uma resposta. Se você clicou nesse vídeo, não foi por acaso. Pode parecer só mais uma oração entre tantas, mas há algo diferente aqui. Porque você está diferente, porque você está cansado de tentar fazer tudo sozinho, porque você sente que chegou num ponto onde ou Deus te mostra o caminho, ou você vai continuar andando em círculos. E talvez você até tenha tentado antes, talvez tenha orado, jejuado, buscado, e ainda assim tudo permaneceu em silêncio. Mas hoje pode ser diferente, porque hoje você está mais receptivo. Hoje você está com o coração quebrantado, e corações assim Deus não despreza. Essa oração não é mágica, não é fórmula secreta, mas é uma ponte. Uma ponte entre o seu desespero e a sabedoria divina. Uma ponte que começa com um passo, abrir a alma e dizer com toda a sinceridade do mundo: Deus, eu não sei mais o que fazer. E é exatamente aí que o milagre começa. Porque quando você reconhece que não sabe mais, quando você entrega o controle, você cria espaço para ser conduzido. E Deus ama conduzir quem se entrega. Essa é uma oração para quem está cansado de andar em círculos, para quem já fez de tudo e agora quer apenas ser guiado, para quem entende que não há resposta melhor do que a direção de Deus. Porque quando Ele guia, mesmo os caminhos difíceis têm paz. Mesmo os desertos florescem. Mesmo os dias escuros têm sentido. Não porque tudo melhora de uma hora para outra, mas porque você sabe que não está mais caminhando sozinho. Portanto, se você está ouvindo essa introdução, pare um instante, respire, sinta a presença dele te envolvendo, mesmo que você ainda não perceba com clareza. Porque Deus age assim. Enquanto você ouve, Ele já está tocando em áreas da sua vida que você nem imagina. Enquanto você se acalma, Ele já está levantando caminhos onde antes só havia muros. Enquanto você ora, Ele já está respondendo. E a resposta, muitas vezes, não virá como uma voz audível, nem como uma placa escrita no céu. Ela virá como paz, como clareza, como convicção, como uma certeza silenciosa de que agora você sabe o que fazer ou de que você pode esperar sem se desesperar. Essa é a resposta divina mais poderosa, a que transforma a sua alma antes de transformar a sua situação. Fique comigo até o final dessa oração, porque ela vai te guiar por dentro. Vai limpar o nevoeiro da sua mente. Vai te alinhar com a vontade do Pai. E quando isso acontecer, você vai perceber que a resposta sempre esteve vindo na sua direção. O que faltava era apenas o silêncio certo para ouvi-la. Deus nunca se atrasa, mas há um tempo para cada resposta, e nem sempre esse tempo combina com a nossa urgência. E é exatamente nesse espaço entre a nossa pressa e o tempo certo de Deus que nascem os maiores conflitos da alma. Porque a espera machuca, a incerteza fere. A dúvida nos persegue como uma sombra que sussurra: será que Deus me esqueceu?
E quando o silêncio se prolonga, é comum pensar que talvez a resposta nunca venha. Mas o Salmo 25 nos lembra que o coração que espera com fé nunca está esperando em vão. Davi escreveu esse salmo em meio a perseguições, traições e questionamentos. Ele não sabia qual seria o próximo passo. Ele não tinha controle sobre o que viria, mas ele sabia a quem recorrer. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Essa frase por si só já carrega um peso de rendição, de entrega, porque só quem está perdido dentro de si mesmo entende o valor de levantar os olhos e buscar socorro em Deus. É esse movimento da alma, de sair da ansiedade e entrar na esperança, que muda tudo. E talvez você esteja exatamente assim agora, esperando por algo que parece nunca chegar. Pode ser uma resposta sobre o futuro, uma decisão difícil que precisa ser tomada, um sinal, um livramento, uma direção. E quanto mais você tenta forçar, mais cansado você se sente. Porque há momentos em que a força não resolve. O que resolve é a rendição. E é por isso que essa oração existe, para ser um lugar de refúgio em meio ao caos. Um abrigo onde sua alma cansada pode repousar. Sabe, há uma sabedoria profunda na espera, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta transformar o tempo da espera em um campo de batalha. Ele semeia pensamentos de desânimo, de derrota, de indignidade. Faz você questionar seu valor. Faz você acreditar que a sua oração não foi ouvida. Faz você esquecer das vezes em que Deus já te livrou antes. Mas hoje, essa oração é o seu escudo. É como se cada palavra fosse uma muralha invisível ao seu redor. Uma proteção espiritual que impede que os pensamentos errados tomem conta do seu coração. Quando Davi clama, mostra-me os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Ele não está pedindo um mapa detalhado. Ele está pedindo algo maior, direção interior, clareza, luz no caminho escuro. E é isso que você também pode pedir agora. Não peça apenas pela solução. Peça para ser moldado durante a espera. Porque às vezes, a resposta que você busca não está lá fora. Está dentro. Às vezes, o que precisa mudar não é a situação, é a forma como você a enxerga. Deus é especialista em fazer brotar rios no deserto. E muitas vezes, o deserto é necessário para que você ouça com mais clareza a voz dele. Quando tudo silencia, quando as distrações caem por terra, quando os seus planos falham, você finalmente escuta. Escuta com o espírito, com a alma, com o coração. E é nesse lugar profundo, onde palavras humanas não alcançam, que Deus planta suas respostas mais preciosas. Talvez essa oração não mude tudo ao seu redor de imediato, mas ela pode mudar algo dentro de você. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar com a vontade de Deus. Porque a paz verdadeira não vem quando tudo se acalma. Ela vem quando você decide confiar mesmo no meio da tempestade. Essa é a resposta que muitos não percebem. A capacidade de continuar em paz mesmo sem entender tudo. A maturidade de dizer amém mesmo quando o cenário parece confuso. A fé de continuar caminhando mesmo sem ver o caminho completo. E isso só nasce na intimidade. Só nasce quando você ora com o coração exposto, sem máscaras, sem palavras ensaiadas, apenas com verdade. Portanto, antes de seguirmos para a oração, feche os olhos por um momento, respire fundo, permita que essa presença te envolva. Não lute contra o silêncio, não fuja da espera. Apenas diga do fundo da sua alma, Senhor, estou aqui. Não por obrigação, mas porque eu preciso. Preciso de ti mais do que das respostas. Preciso da tua voz mais do que da minha razão. E nesse instante, você vai perceber, Deus já está respondendo. Pai, eu cheguei ao meu limite e por isso estou aqui. Não como quem exige, mas como quem se rende.
como quem já tentou todas as portas, todas as saídas, todas as forças humanas, e entendeu que nenhuma delas é suficiente. Eu me ajoelho agora não só com o corpo, mas com a alma dobrada diante da tua grandeza. Porque o que mais eu posso fazer se não te entregar tudo? Meus medos, minhas perguntas, minha pressa, minha dor, tudo está aqui, diante de ti, sem filtros, sem esconderijos, sem orgulho. Eu confesso, Senhor, às vezes eu tento parecer forte, tento manter o controle, tento mostrar que estou bem, mas o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor sonda os lugares da minha alma que nem eu tenho coragem de encarar. E é por isso que essa oração é diferente. Ela não vem da minha mente, ela vem das minhas entranhas, de um lugar tão profundo, tão ferido, tão silencioso, que só o teu Espírito é capaz de alcançar. Me guia, Senhor, porque estou num ponto da minha vida em que qualquer passo fora da tua direção pode me custar caro. Já errei demais tentando fazer as coisas do meu jeito. Já bati em portas erradas por orgulho. Já me frustrei achando que sabia o que era melhor para mim. Mas agora eu entendi. A verdadeira sabedoria é saber esperar por ti. Mesmo que tudo em mim esteja gritando por pressa, por alívio, por solução, eu escolho esperar. Eu escolho confiar. Eu escolho te obedecer mesmo quando não entendo o caminho. Ensina-me a te ouvir, meu Deus, que a tua voz seja mais alta que as vozes da dúvida, do medo, do mundo, que eu saiba discernir o teu sim, o teu não e até o teu silêncio, porque mesmo quando o Senhor silencia, eu sei, o teu silêncio carrega propósito. O teu silêncio me amadurece, me prepara, me fortalece, me faz crescer, e mesmo sem entender tudo, eu declaro: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando parece demorar, mesmo quando dói, mesmo quando contradiz os meus planos, hoje eu te entrego o controle. Eu libero o volante da minha vida e te dou o lugar de direção, porque só o Senhor enxerga além do agora. Só o Senhor sabe os perigos escondidos, os desvios, os atalhos que parecem bons, mas levam à ruína. Só o Senhor pode me guiar com segurança pelos vales escuros, pelas montanhas íngremes, pelas encruzilhadas da vida. Por isso eu te peço, Pai, não me deixe confiar nos meus próprios entendimentos, que eu nunca seja sábio aos meus próprios olhos, que a minha fé esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias. Senhor, se for preciso, fecha as portas que não são Tuas. Mesmo que eu chore, mesmo que eu insista, mesmo que doa, me livra de mim mesmo, me livra da minha teimosia, me livra dos caminhos que me afastam de Ti, porque mais vale uma porta fechada pelo Teu amor do que uma porta aberta pelo meu ego. Eu não quero bênçãos que me roubem a paz, eu não quero vitórias que me afastem de Ti. Eu quero a Tua vontade, mesmo que ela me custe o que eu acho que desejo, e se hoje a resposta for ainda não, me dá força para permanecer. Se for espere, me dá paciência para confiar. E se for não, me dá maturidade para entender que o Teu não é proteção e não rejeição. Me ensina a ver com os Teus olhos, me ensina a desejar o que o Senhor deseja para mim, porque eu já entendi. A minha maior vitória não é conquistar algo, mas permanecer fiel a Ti, mesmo quando tudo parece contrário. Eu não quero uma resposta que apenas alivie o agora. Eu quero uma direção que transforme minha eternidade. Eu não quero uma solução imediata que me desvie do Teu propósito. Eu quero aprender o que essa dor está tentando me ensinar. Eu quero crescer em meio a esse deserto. Eu quero encontrar o Teu rosto, não apenas a Tua mão. Eu quero intimidade, não só livramento. Porque eu sei, quem te encontra, encontra tudo. E por isso, hoje eu oro com toda a minha alma. Senhor, toma conta de tudo. Me carrega no colo se for preciso.
Me dá paz mesmo sem respostas, me sustenta quando as pernas falharem, me orienta quando tudo for escuro, me abraça quando o medo tentar me paralisar. E se eu esquecer quem eu sou, me lembra que eu sou teu. Pai, neste exato momento, eu me encontro diante de escolhas que parecem nubladas. Caminhos se cruzam, oportunidades surgem, portas se abrem, mas a minha alma continua inquieta, sem saber com clareza qual delas realmente vem de ti. E eu percebo, Senhor, que não é por falta de opções que eu hesito, é por falta de direção. Porque a minha maior angústia hoje não é escolher o caminho mais fácil, nem o mais rápido, é escolher o caminho certo, aquele que está alinhado com os teus planos eternos para mim. Por isso, eu clamo, me dá clareza, Deus. Clareza para ver além das aparências. Clareza para discernir o que parece bom, mas não é tua vontade. Clareza para não me perder em decisões baseadas na emoção, no medo ou na carência. Me ensina a ouvir a tua voz em meio ao barulho das minhas dúvidas, que eu não confunda o eco dos meus desejos com o som da tua direção, que eu não caia na armadilha de achar que o mais lógico, o mais promissor, o mais elogiado pelos outros é o que o Senhor tem para mim. Porque eu sei, Pai, nem toda oportunidade é bênção, nem toda porta aberta é tua, e nem todo atalho é economia de tempo. Há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas terminam em frustração, em ciclos de dor, em afastamento do propósito. E eu não quero isso para mim. Por isso, eu me esvazio agora de todas as certezas humanas que carrego. Me esvazio dos conselhos que confundem, dos palpites que só aumentam a ansiedade, das comparações que me tiram a paz. Eu quero estar sensível à tua voz. Quero que o meu espírito se conecte com o teu espírito, de tal forma que mesmo quando tudo parecer incerto, dentro de mim haja paz. A paz que vem de saber que o Senhor está me conduzindo, passo a passo, mesmo que eu ainda não veja o destino final. E se for necessário, me quebra, Senhor, quebra os meus filtros distorcidos, quebra a minha teimosia, quebra as lentes turvas com as quais eu enxergo a vida. Me refaz por dentro, me reconstrói com os teus olhos, que eu veja como o Senhor vê. Que eu perceba o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Que eu saiba quando insistir e quando recuar. Que eu entenda que ouvir não também é resposta. Que a espera também é uma preparação. Que o silêncio não é ausência, mas presença velada. Hoje, meu clamor não é apenas por resposta, é por sabedoria. Sabedoria para reconhecer os sinais sutis. Sabedoria para ouvir os teus sussurros no meio do caos. Sabedoria para perceber quando o Senhor está dizendo ainda não, porque ainda está me moldando. E, acima de tudo, sabedoria para aceitar o teu plano, mesmo quando ele contradiz as minhas vontades mais profundas. Porque eu creio, Pai, que o teu plano é maior, melhor, mais completo. Ele não visa apenas o meu conforto temporário, mas o meu crescimento eterno. Não me deixe ser guiado por sentimentos passageiros. Que a raiva, o medo, a pressa ou a ansiedade não assumam o controle da minha vida. Me ajuda a parar antes de decidir, a silenciar antes de agir, a te buscar antes de responder. Que cada passo meu seja precedido de oração. Que cada decisão venha acompanhada da tua paz. Que eu aprenda de uma vez por todas que sem a tua direção qualquer caminho é perigoso. Qualquer conquista se torna um peso. Qualquer sonho vira ilusão. Eu te entrego agora todos os "e se" que me atormentam. E se eu errar? E se der tudo errado? E se não for isso? Eu escolho confiar, escolho descansar, escolho andar por fé e não por vista, porque a minha fé não está na certeza das circunstâncias, mas na certeza do teu caráter. Tu és bom, tu és justo, tu és fiel. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas sendo Deus. Mesmo quando tudo parece confuso, tu continuas me amando. Mesmo quando a direção demora, tu continuas comigo.
Então, Espírito Santo, acalma minha mente, organiza os pensamentos, silencia as vozes internas e acende uma luz dentro de mim. Uma luz que me guie, que me mostre o caminho, que me faça perceber quando é o teu sim, o teu não ou o teu espere. Porque com o Senhor ao meu lado, até o caminho mais desconhecido se torna seguro. Até o vale mais escuro se torna passável. Até o deserto floresce. E se em algum momento eu vacilar, se eu escorregar e escolher errado, me traz de volta, Pai. Me reconduz com tua misericórdia, me corrige com tua graça, e nunca me deixe caminhar sem a tua presença. Porque não há lugar mais seguro do que estar onde o Senhor está, e é exatamente aí que eu quero permanecer. Pai, eu sei que tu me ouves, mesmo quando tudo ao redor parece mudo, mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando as respostas não chegam na velocidade que meu coração ansioso desejaria. Eu sei que estás aí, e por isso eu respiro fundo agora, seguro as lágrimas, e abro meu coração diante de ti com toda a sinceridade que há dentro da minha alma. Eu estou cansado, Senhor. Cansado de tentar e não ver mudança. Cansado de orar e continuar esperando. Cansado de manter a fé quando tudo parece desmoronar ao meu redor. Mas mesmo cansado, eu não desisto de ti. Há dias em que a força vai embora antes mesmo do sol nascer. Há momentos em que a mente me trai e começa a sussurrar que talvez não seja para mim, que talvez eu tenha me enganado, que talvez eu deva parar. Mas algo maior dentro de mim grita mais alto. Continua, só mais um dia, só mais uma oração, só mais uma vez. E é por isso que eu estou aqui agora. Porque no fundo eu sei que estás me moldando nesse processo. Que cada lágrima tem um propósito. Que cada silêncio está ensinando algo. Que cada porta fechada está me direcionando para algo maior. Pai, me ajuda a permanecer firme. Não me deixa abandonar o caminho só porque os resultados ainda não apareceram. Não permite que eu jogue fora tudo que já construí por causa de uma fase difícil. Me lembra, Deus, que o ouro é refinado no fogo, que as raízes crescem no escuro, que o crescimento acontece no invisível antes de florescer no visível. Me lembra que o Senhor trabalha nos bastidores da minha história e que mesmo quando eu não vejo, tu estás agindo. Eu quero continuar, mesmo com medo. Quero seguir, mesmo sem entender. Quero caminhar pela fé, mesmo quando tudo grita para eu parar. Porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é essa salvação, de mim mesmo, das minhas dúvidas, da minha oscilação, que eu busco agora. Salva-me da tentação de desistir. Salva-me da vontade de regredir. Salva-me da amargura que quer se alojar quando as coisas não saem como eu esperava. Renova minhas forças como a águia, Pai. Me dá fôlego novo. Me levanta quando eu cair. Me sustenta quando minhas pernas fraquejarem. Coloca anjos ao meu redor para me proteger dos pensamentos sabotadores. Silencia as vozes que zombam da minha fé. E amplifica dentro de mim a certeza de que tudo isso vai passar, que isso que hoje dói, amanhã será testemunho, que isso que hoje pesa, amanhã será leve, que isso que hoje é cruz, amanhã será coroa. Me ensina a ser fiel mesmo no pouco, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando eu tiver que semear chorando, acreditando que a colheita virá com alegria, que eu seja constante, mesmo na instabilidade, que eu seja firme, mesmo diante das perdas, que eu seja cheio de fé, mesmo quando a esperança parecer escassa, porque minha fé não está baseada no que eu vejo, mas no que eu creio. E eu creio, Pai. Creio que estás comigo. Creio que o milagre está a caminho. Creio que tudo isso faz parte da construção de algo eterno em mim. E se por acaso eu tropeçar, se houver um momento de fraqueza, se a dor me paralisar, me puxa de volta. Me ergue com teu amor. Me envolve com tua graça.
Me aperta no teu colo e me faz lembrar de quem eu sou, teu filho, teu projeto, teu propósito em carne viva. Eu não quero ser como aqueles que apenas iniciam a jornada. Quero ser aquele que termina, que corre a carreira até o fim, que permanece firme, mesmo sob tempestades, que olha para trás e diz: valeu a pena não desistir. Pai, eu sei que és o Deus do processo, e eu te entrego cada etapa. Não quero pular fases, não quero atalhos, não quero soluções rápidas que me tirem do teu plano. Eu quero ser preparado por ti, lapidado por ti, e quando o tempo certo chegar, quero estar pronto para receber o que preparaste. Porque bênção sem preparo vira peso, vitória sem estrutura vira queda. E eu não quero nada que venha antes do tempo. Quero tua vontade, tua direção, tua bênção, no teu tempo, do teu jeito. Por isso, segura na minha mão, me guia quando eu estiver fraco, me carrega quando eu não puder mais andar. E acima de tudo, nunca me deixe sair da tua presença. Porque mesmo que o milagre demore, se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir suportar, eu vou vencer. Pai amado, chegou a hora. Eu não oro mais como quem pede desesperadamente, como quem implora por piedade ou suplica por socorro em meio ao medo. Hoje eu oro com autoridade, porque entendi que a tua presença me habita, que o teu Espírito me guia, que o céu está dentro de mim, e que como filho teu eu posso me posicionar com fé e declarar: o milagre está a caminho. Não porque eu mereço, mas porque tu és fiel. Não porque eu forcei as circunstâncias, mas porque confiei em ti mesmo quando tudo gritava ao contrário. E agora eu ativo o milagre. Pela fé, pela certeza que arde no meu peito, pela convicção de que o Senhor já se moveu em meu favor. Não importa o que os meus olhos veem, não importa o que o relógio marque, não importa o que o mundo diga. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que há coisas se movendo nos bastidores que eu ainda não percebo. Eu sei que há anjos executando ordens liberadas pela minha fé. Eu sei que o céu se abre quando um coração sincero se alinha à vontade divina. E meu coração, Pai, está alinhado agora, pronto, rendido, grato, porque mesmo sem ainda tocar o milagre com as mãos, eu já o celebro com a alma. Eu ativo o milagre quando decido acreditar que o melhor está por vir. Eu ativo o milagre quando escolho levantar da cama, mesmo sem forças. Eu ativo o milagre quando não deixo que a dor silencie minha adoração. Eu ativo o milagre quando, mesmo machucado, dobro os joelhos e declaro: tu és bom, Pai, em todo tempo, em toda estação, em todo cenário. Eu ativo o milagre quando troco murmúrio por louvor, medo por fé, desespero por entrega. Espírito Santo, sopra sobre as áreas mortas da minha vida, ressuscita o que parecia acabado, acelera processos que pareciam parados, libera o que estava retido por tempo demais, tira os impedimentos, quebra as correntes, desmancha os laços do inimigo. Tudo o que estiver bloqueando o fluxo da tua promessa na minha vida, seja agora desfeito, em nome de Jesus, porque eu declaro com todo o meu ser: eu não estou sozinho, eu não fui esquecido, eu sou amado, escolhido, guardado. Hoje eu me levanto como alguém que não espera apenas um milagre externo, mas como alguém que se tornou o milagre, porque eu sou testemunho vivo do teu amor. Eu sou a resposta das orações que minha avó fez há décadas. Eu sou o recomeço depois da queda. Eu sou a força depois da fraqueza. Eu sou o sim que o céu liberou quando tudo ao redor dizia não. Por isso eu me visto de coragem, de esperança, de fé inabalável, porque o teu favor está sobre mim. E eu profetizo, com a autoridade que o Senhor me deu, que essa estação será diferente, que essa fase vai carregar frutos inesperados, que esse deserto vai florescer, que as lágrimas que derramei serão regadas por alegria abundante, que os nãos que ouvi serão substituídos por sim divinos.
porque as portas que se fecharam vão dar lugar àquelas que ninguém pode impedir. Porque quando o Senhor abre, ninguém fecha, e quando o Senhor decide abençoar, nenhuma força contrária prevalece. Pai, me faz enxergar os pequenos sinais, as pistas divinas no caminho, os detalhes que confirmam que estás agindo. Abre os meus olhos espirituais. Aumenta minha sensibilidade para perceber que o milagre nem sempre vem embalado do jeito que espero. Às vezes, ele vem como um processo, como um passo de cada vez, como uma nova mentalidade, como uma paz inexplicável em meio ao caos. E eu recebo tudo isso agora. Eu recebo o milagre como ele vier, do jeito que tu quiseres, porque confio que será sempre melhor do que eu imaginei. E eu te louvo antes de ver, antes de ter, antes de tocar. Eu te louvo na escassez, como se já estivesse em abundância. Eu te louvo na espera, como quem já alcançou. Eu te louvo de olhos fechados, porque a minha fé vê além do que os olhos alcançam. E essa é a fé que move teu coração. Essa é a fé que abre os céus. Essa é a fé que ativa o milagre. Então agora eu descanso, porque sei que o que era impossível já está sendo preparado. Porque sei que o sim do céu já foi dado. Porque sei que o teu tempo é perfeito. E enquanto eu espero, eu te adoro. Enquanto eu aguardo, eu confio. Enquanto eu ainda não vejo, eu já celebro. Pai, eu respiro fundo agora, porque sei que a tua presença me envolve. Porque sei que mesmo quando tudo parece incerto, tu permaneces constante. Mesmo quando os meus planos falham, o teu propósito prevalece. Mesmo quando eu não entendo, o teu amor me sustenta. Então eu descanso. Mesmo sem ter todas as respostas, eu descanso. Mesmo sem ver o final da estrada, eu continuo caminhando, porque confio em ti. Confio em quem tu és. Confio que o teu coração é bom, mesmo quando a vida parece dura demais. Hoje eu não oro por explicações. Hoje eu não imploro por lógica. Hoje eu não peço sinais claros. Hoje, Pai, eu apenas me entrego, como uma criança que se lança nos braços do Pai sem medo de cair. Como alguém que já provou da tua fidelidade e não precisa mais entender tudo para continuar acreditando. Porque crer não é saber todos os porquês. Crer é saber quem tu és. E isso já me basta. Eu não preciso entender o porquê daquela porta se fechou. Talvez ela escondia algo que iria me ferir. Talvez ela estava me distraindo do que realmente importa. Talvez ela era boa, mas tu tens algo ainda melhor. E se eu não entendo agora, está tudo bem. Eu sei que um dia vai fazer sentido, porque eu creio que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, Pai, com tudo que sou, com tudo que tenho. Mesmo em meio às minhas falhas, mesmo carregando dúvidas, mesmo tropeçando às vezes, meu coração ainda é teu. Por isso, eu te entrego agora o que mais tem me preocupado, o que tem tirado meu sono, o que tem apertado o meu peito, o que tem feito meus pensamentos se atropelarem um no outro. Eu coloco aos teus pés, como quem deixa um fardo pesado que não consegue mais carregar. Porque eu entendi que não fui feito para carregar tudo sozinho. Eu entendi que há batalhas que não são minhas para lutar. Eu entendi que há respostas que só o teu tempo pode trazer, e que confiar em ti não é passividade, é sabedoria. Então, me ensina a caminhar sem pressa, a viver um dia de cada vez, a não me afundar em ansiedade por aquilo que ainda nem aconteceu, a não me perder tentando controlar o que só o Senhor pode mover. Me ensina a respirar fundo quando tudo parecer escuro, a fechar os olhos e sentir a tua paz me invadindo. Me ensina a lembrar que tu és o Deus da esperança, da luz que brilha na escuridão, da mão que não falha. Eu te entrego, Pai, todos os meus e se. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu estiver sozinho? Eu te entrego esses pensamentos, essas mentiras, essas prisões mentais, porque a tua verdade diz que eu sou mais do que vencedor,
que o Senhor me guarda, me sustenta, me conduz. Que se tu começaste uma boa obra em mim, tu mesmo vais completá-la. Então eu descanso nisso, mesmo sem ver o caminho completo, eu dou o próximo passo. Eu te entrego também as pessoas que amo. Porque às vezes carrego fardos que nem são meus, tentando resolver dores dos outros. Mas eu não sou Salvador, eu não sou Redentor, eu sou apenas um instrumento. E o Senhor, sim, é o médico da alma, o Pai perfeito, o protetor fiel. Eu confio que estás cuidando de cada um, que o teu amor vai alcançá-los de forma poderosa, que o teu Espírito os despertará no tempo certo. E enquanto isso não acontece, eu oro por eles com fé e descanso. Pai, eu te entrego os meus sonhos, os que ainda estão vivos e os que eu enterrei antes da hora. Aqueles que pareciam impossíveis demais, aqueles que eu achei que já estavam perdidos. Tu conheces cada um. Tu vês o que ninguém vê. E se for da tua vontade, ressuscita o que ainda carrega propósito. Se for necessário, fecha de vez o que não era para ser. Mas não me deixa andar em círculos por medo. Não me deixa ficar preso no que já passou. Me dá coragem para seguir em frente, mesmo com cicatrizes. E por fim, Pai, eu te entrego a mim mesmo, por inteiro, sem reservas, sem máscaras, sem tentar parecer mais forte do que sou. Eu te entrego a minha essência, os meus defeitos, as minhas intenções, os meus traumas, as minhas alegrias. Eu te dou tudo, porque só em ti eu sou completo, só em ti eu sou livre, só em ti eu encontro descanso real. Eu não preciso controlar, eu só preciso confiar. E mesmo que o amanhã traga desafios, eu já sei onde encontrar forças. Mesmo que os ventos mudem, eu sei onde está a minha âncora. Mesmo que as lágrimas caiam, eu sei quem enxuga cada uma delas. Eu confio em ti, Pai. Eu confio como nunca antes. E isso já é o começo de um novo tempo. Amém. Depois que a alma se entrega, há um silêncio que não assusta. Ele cura. Um silêncio que não representa ausência, mas sim presença. Porque o barulho da mente, com todos os seus medos, dúvidas e cobranças, finalmente cede lugar à voz suave do Espírito. É nesse lugar que o milagre começa a ser gestado. Não quando você vê tudo acontecendo, mas quando você para de resistir e começa a confiar. Quando você entende que não precisa lutar com as próprias mãos para ser vitorioso, porque Deus já está guerreando por você. Agora, respira. Não com pressa, mas como quem entende que o simples ato de inspirar e expirar é um presente divino. Você está vivo, e se está vivo é porque Deus ainda não terminou. Você ainda não viu tudo que Ele planejou, ainda não tocou em tudo que foi prometido, ainda não sentiu a plenitude da paz que Ele reservou para os teus dias. Há muito mais, muito além do que você pode ver agora. Feche os olhos por um momento. Mesmo que o vídeo continue, feche para o mundo lá fora e abra para dentro, porque às vezes é no interior do coração que as maiores revelações acontecem, ali onde ninguém vê, onde ninguém pode tocar, mas onde Deus fala mais alto. Ele está aí, presente, sutil, majestoso, não como um trovão que estremece a terra, mas como uma brisa que acalma o mar dentro de você. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma resposta imediata, um sinal, uma palavra, uma solução. Mas e se a resposta for justamente esse silêncio? E se a maior resposta que Deus pode te dar agora é te permitir sentir que Ele está com você, mesmo sem dizer nada? E se o plano dele for, antes de te mostrar o caminho, te firmar no chão da fé? Te enraizar na certeza de que você é amado, escolhido, guardado e que por isso você não precisa de todas as peças do quebra-cabeça para continuar montando a vida com esperança. Você já se deu conta de como Deus trabalha no invisível? Como Ele move situações em silêncio? Como Ele prepara encontros, reconstrói pontes, limpa caminhos? Tudo isso sem estardalhaço? Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele apenas age,
E quando ele age, até o que era contra você começa a cooperar ao seu favor. Talvez você esteja sendo tentado a duvidar novamente, a pensar que nada mudou, a acreditar que suas orações não passaram do teto. Mas nesse exato instante, o céu está trabalhando em teu nome. O tempo espiritual não é como o nosso. O que para nós parece atraso, para Deus é preparação. O que parece silêncio é movimentação. O que parece fim é início. Então, não se apresse em julgar o processo. Não se precipite em chamar de deserto aquilo que, na verdade, é um campo fértil onde Deus está enterrando as sementes que vão florescer no tempo certo. Você pode não estar vendo, mas há anjos ao seu redor. Você pode não estar ouvindo, mas há promessas sendo reativadas. Você pode não estar sentindo, mas há correntes sendo quebradas enquanto você apenas escuta essa oração. A fé não precisa ver para agir. Ela apenas crê. E quem crê, caminha com passos firmes, mesmo em solo desconhecido. Sinta a paz que está descendo agora. Essa calma que não tem explicação. Essa certeza que brota no meio do caos. Não se trata de negação da realidade, mas de fé em outra realidade, a espiritual, onde o impossível é natural, onde a cura é certa, onde o favor é ativado, onde Deus reina absoluto. Você não está sozinho, mesmo que ninguém tenha te mandado uma mensagem hoje, mesmo que ninguém tenha perguntado como você está, mesmo que ninguém saiba a dor que você está enfrentando em silêncio. O céu sabe, Deus sabe, e Ele te trouxe até aqui para dizer: eu não desisti de você. Então, por favor, não desista de si mesmo. Fique aqui mais um pouco. Respire de novo. Receba essa presença. Deixe que ela te toque onde nenhum abraço humano conseguiria tocar. Você não precisa se apressar para sair desse momento. Cada segundo aqui é sagrado, porque é nesse espaço entre o barulho do mundo e o som do céu que o teu espírito é restaurado. Se você chegou até aqui, saiba, algo dentro de você já está diferente. A semente foi plantada. Agora é só regar com fé, silêncio e presença. O milagre está acontecendo. Não quando tudo mudar por fora, mas quando você perceber que algo já mudou por dentro. Às vezes, tudo o que você tem é o silêncio. E dentro desse silêncio, uma espera angustiante. Dias em que nada acontece, nenhuma resposta, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Só o eco da própria dúvida, batendo nas paredes da mente e tentando te convencer de que Deus te esqueceu. Mas preste atenção. É exatamente nesses dias em que parece não haver movimento que o céu mais trabalha por você. Porque o Espírito de Deus não precisa de alarde para transformar realidades. Ele age nos bastidores, age onde os olhos não alcançam. Age enquanto você descansa, confia e ora em secreto. Você já se sentiu assim? Como se estivesse invisível até para o próprio Deus? Como se todas as portas estivessem fechadas e o caminho que antes era claro agora estivesse encoberto por uma neblina espessa de incerteza. Mas, ainda assim, algo dentro de você insiste em continuar. Mesmo sem entender, você não para. Mesmo sem forças, você se arrasta. Mesmo sem clareza, você mantém a fé. Isso é o que toca o coração de Deus. Essa fé que se recusa a morrer, mesmo quando parece que tudo está perdido. É nessa espera silenciosa que Deus esculpe a sua alma. É nesse tempo em que nada acontece que tudo está sendo preparado. Porque Deus não está apenas interessado no destino, Ele está interessado no tipo de pessoa que você vai se tornar enquanto caminha. Por isso, Ele permite a demora. Ele permite os vazios. Porque nesses espaços de aparente estagnação, Ele está cavando raízes profundas. Ele está te fortalecendo, te ensinando a depender dEle e não das circunstâncias. Você acha que está parado, mas está sendo preparado. Você pensa que está sendo esquecido, mas está sendo moldado. Você acredita que está em desvantagem, mas na verdade está sendo separado.
Deus está fazendo algo que os outros não podem ver, e é por isso que você precisa continuar. Porque a tua jornada não é sobre entender cada passo, mas sobre confiar no guia que te conduz. Essa é a fé verdadeira. Não aquela que exige provas, mas aquela que sustenta o espírito na ausência delas. A fé que permanece de pé mesmo quando o chão parece ceder. A fé que escolhe acreditar, mesmo quando o corpo treme e o coração duvida. A fé que sussurra no escuro: eu ainda creio. Porque crer quando tudo vai bem é fácil, mas crer quando tudo está desabando, isso é fé que move o céu. E é essa fé que você tem alimentado, mesmo sem perceber. Cada oração feita entre lágrimas, cada amém dito com a voz embargada, cada pensamento direcionado a Deus, mesmo em meio ao caos, tudo isso está sendo contado, está sendo anotado, está sendo considerado. Porque Deus vê o invisível e Ele honra o oculto, o secreto, o silencioso. Ele responde o que foi feito em fé, não o que foi feito em desespero. Por isso, não permita que a lentidão do processo roube a certeza da promessa. O tempo de Deus não é como o nosso. Enquanto você conta dias, Ele constrói destinos. Enquanto você olha para o relógio, Ele olha para o coração. Ele não está atrasado, Ele está no tempo certo, o tempo perfeito. E quando o tempo chegar, tudo vai se alinhar de uma forma tão profunda e tão bonita que você vai entender por que precisou passar por esse silêncio. Talvez você esteja cansado, talvez não tenha mais palavras para orar. Talvez esteja apenas escutando essa oração como um último esforço antes de desistir. Mas ouça isso. Você não chegou até aqui para parar. Essa jornada tem um propósito, e esse propósito é maior do que a tua dor, maior do que os teus medos, maior até do que os teus sonhos. Porque o propósito de Deus não é apenas te dar o que você quer, é te tornar quem você nasceu para ser. Então se permita descansar, não no sentido de desistir, mas de confiar. Entregue tudo agora. Mais uma vez. Mesmo que você já tenha entregado antes, mesmo que pareça repetitivo, porque cada entrega é uma chave, e uma hora a porta se abre, uma hora o céu responde, uma hora o milagre se manifesta, e talvez essa hora seja agora. Você orou, esperou, chorou, duvidou, voltou a orar. E no meio disso tudo, algo dentro de você foi sendo refinado. Você já percebeu isso? Que essa espera te ensinou a depender mais do céu do que das circunstâncias? Que essa dor te tornou mais sensível à voz de Deus? Que esse silêncio, por mais desconfortável que tenha sido, revelou a força que você nunca imaginou possuir? A resposta que você tanto aguarda já começou a ser liberada no momento em que a sua fé se recusou a morrer. Porque Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com convicção. A convicção de que tudo tem um tempo, de que cada lágrima colhida será transformada em colheita, de que cada oração sussurrada entre soluços será respondida com uma paz que excede todo o entendimento. Você não está orando em vão. Nenhuma palavra que você dirigiu ao céu foi ignorada. Nenhuma. E mesmo que o cenário pareça o mesmo, o mundo espiritual está em movimento. É aqui que entra a maturidade da fé. Aquela que consegue agradecer antes de ver. Aquela que diz, obrigado, Pai, mesmo quando os olhos ainda não enxergam a promessa. Porque fé não é enxergar com os olhos naturais, é sentir com os olhos da alma, é saber lá no fundo do peito que algo já foi destravado, mesmo que você ainda não saiba como, nem quando, nem por onde virá. E a verdade é que você não precisa saber. Você só precisa continuar crendo. Deus é detalhista. Ele não entrega respostas pela metade. Ele não dá um alívio superficial só para acalmar a tua emoção. Ele prepara algo que vai além do que você imaginou, porque Ele conhece as dores que você nunca contou para ninguém.
Ele viu as noites em que você se deitou com um sorriso no rosto só para não preocupar ninguém, mas chorou virado para a parede até dormir. Ele sabe das renúncias que você fez, dos sonhos que você enterrou por falta de apoio, das vezes em que se calou quando queria gritar. E é por isso que a resposta dele vai vir com assinatura celestial. Vai ser algo tão seu, tão íntimo, tão perfeito, que ninguém vai conseguir dizer que foi sorte. Todos saberão, foi Deus. Mas até lá, você precisa manter o coração alinhado, porque muitas vezes a resposta vem disfarçada de um processo. Às vezes, ela não chega com luzes e fogos de artifício. Às vezes, ela vem silenciosa, quase imperceptível. Vem na forma de um insight, de uma conexão inesperada, de uma força que você não tinha, de uma mudança que começa dentro antes de se manifestar fora. Por isso, não se distraia com o que os olhos veem. Mantenha a alma atenta ao que só o Espírito pode captar. Há anjos em movimento agora mesmo, há portas sendo preparadas, há pessoas sendo posicionadas, há caminhos sendo abertos onde antes havia muros, há coisas sendo removidas para que o novo chegue. E você não precisa ver isso para acreditar. Você precisa apenas descansar no fato de que Deus é fiel. Ele não mente, não se atrasa, não falha. O tempo dele pode parecer estranho, mas é sempre preciso. A sua parte é confiar. Continuar caminhando mesmo sem mapa. Continuar regando com fé, mesmo sem ver a flor. Continuar declarando com a boca aquilo que o Espírito já sabe, que tudo está cooperando para o seu bem, que tudo tem um propósito e que a resposta virá, não no seu tempo, mas no tempo perfeito. E quando vier, vai fazer sentido, vai curar a espera, vai justificar o silêncio, vai restaurar a tua força e vai renovar a tua fé de um jeito que você nunca mais vai ser o mesmo. Você não está esquecido. Você não está sozinho. Você não está sem direção. Deus está com você. Ele ouviu a tua oração. Ele viu o teu coração. E agora, Ele está te respondendo. Há um tipo de silêncio que ensurdece a alma. Não é o silêncio do quarto vazio, nem do telefone que não toca. É o silêncio de Deus. Aquele que chega depois de tantas orações, depois de tantas lágrimas, depois de tantos Senhor, fala comigo, e Ele não fala. Você espera, você clama, você dobra os joelhos, você abre a Bíblia esperando que alguma palavra salte do papel direto para o seu coração. Mas tudo que encontra é o eco da sua própria ansiedade. É aí que muitos se perdem, porque confundem o silêncio de Deus com o abandono. Acham que foram esquecidos, acham que erraram tanto que Deus desistiu. Acham que não são dignos de resposta. Mas não é nada disso. O silêncio de Deus não é um castigo, é um processo, é um tratamento, é um sinal de que Ele está trabalhando em você e por você, mesmo que você ainda não perceba. Porque muitas vezes, se Ele falasse antes da hora, você não entenderia. Se Ele mostrasse tudo de uma vez, você não suportaria. Se Ele respondesse como você quer, talvez você perdesse o que realmente precisa. Deus conhece cada curva da sua alma, cada trauma que ainda sangra, cada pensamento que você tenta calar, cada emoção que te desorganiza por dentro. E quando Ele se cala, é porque está tratando camadas mais profundas. Não com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que cura, que reorganiza, que amadurece. Talvez você esteja pedindo direção e Ele esteja ensinando paciência. Talvez você esteja pedindo uma saída e Ele esteja construindo resistência. Talvez você esteja pedindo alívio e Ele esteja te ensinando a suportar. Não porque Ele gosta de ver você sofrer, mas porque Ele sabe o peso do propósito que está sobre a sua vida. E para você cumprir o que nasceu para viver,
precisa ser forjado, não lapidado por elogios, mas por processos, não formado por respostas rápidas, mas por fé constante, porque é no silêncio que a raiz da fé se aprofunda. É ali que você para de depender de sinais e começa a depender da presença. Você já parou para pensar que os maiores homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de silêncio? José, antes de ser governador, foi traído, vendido e esquecido no cárcere. E Deus estava em silêncio. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo, sendo humilhado, desacreditado. E Deus em silêncio. Até o próprio Jesus passou 30 anos em anonimato, sendo preparado no oculto. Silêncio não é ausência. Silêncio é preparação. É como um intervalo entre uma estação e outra. O solo parece quieto, mas a semente está germinando. O céu parece parado, mas os planos estão sendo desenhados. É nesse tempo que Deus te fortalece sem que você perceba. Te ensina a ouvir sem ouvir. Te treina a confiar sem ver. Porque quando a voz dele volta a ecoar, você já não é mais o mesmo. Você passou pelo deserto. E quem sobrevive ao deserto nunca mais se contenta com migalhas. Quem foi testado no silêncio tem autoridade no falar. Quem foi curado na solidão não se distrai mais com barulho. E é isso que Deus está fazendo com você. Ele está te preparando para o novo que já está a caminho. Para os planos que ainda não podem ser revelados, mas que já estão escritos com tinta eterna nas páginas do céu. Então, ao invés de duvidar, adore. Ao invés de se revoltar, se renda. Ao invés de questionar, confie. Porque Deus está mais perto do que você imagina. Ele pode estar em silêncio, mas está agindo. Ele pode não estar falando, mas está preparando algo que vai justificar cada segundo de espera. E quando esse silêncio terminar, você entenderá. Deus nunca te abandonou. Ele estava te construindo. Há uma angústia que invade a alma quando tudo o que foi prometido parece demorar demais. Você olha para o relógio, olha para o calendário, olha para os outros, e tudo ao seu redor parece estar se movendo, menos a sua vida. Você vê portas se abrindo para quem começou depois de você. Vê milagres acontecendo na vida de quem nem parecia estar tão perto de Deus. Vê celebrações, conquistas, avanços. E dentro de você, um grito contido. E eu, Senhor, quando será a minha vez? É nesse momento que a dúvida tenta sussurrar. Talvez nunca. Mas escute com atenção. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Ele não está atrasado, Ele está te alinhando com o momento exato. Porque o tempo de Deus não se mede com ponteiros de relógio ou dias do calendário. O tempo dele se cumpre no instante em que tudo está pronto, dentro e fora de você. É como o ciclo de uma fruta. Se você tentar colher antes da hora, ela está verde. Se esperar demais, ela apodrece, mas no tempo certo, ela está perfeita. Assim são as promessas de Deus, amadurecem em silêncio e se manifestam no tempo exato. Enquanto você espera, Deus está organizando cenários que você nem imagina, está mudando corações, está afastando armadilhas que você não vê, está preparando conexões, oportunidades, livramentos e, mais do que isso, está moldando você, porque muitas vezes a bênção está pronta, mas você ainda não. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer que você tenha estrutura para sustentar o que vai receber. Porque o que vem dele é grande demais para mãos despreparadas. É por isso que Ele te fez esperar. Não foi punição, foi proteção. Pense em José. Deus havia lhe mostrado em sonhos que ele governaria. Mas antes disso, ele foi jogado no poço, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente. Humanamente, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas no tempo certo, Faraó teve um sonho.
E naquele exato momento tudo mudou. Um dia José era prisioneiro, no outro governador. Nenhuma promessa falhou. Apenas se cumpriu no tempo certo. Porque o tempo de Deus é como uma engrenagem celestial. Quando todas as peças se encaixam, o milagre acontece. E sabe qual é a sua parte? É permanecer fiel enquanto espera. É continuar orando mesmo sem resposta. É continuar servindo mesmo sem reconhecimento. É continuar crendo mesmo sem sinais. Porque quem permanece no deserto é sustentado pela fidelidade. E quem permanece em Deus não perde a hora da promessa. Ela pode parecer atrasada, mas virá. E quando vier, virá de forma tão linda, tão precisa, tão perfeita, que você entenderá. Foi necessário esperar, foi necessário passar por tudo isso, porque cada detalhe te preparou para viver o que agora será eterno. Não se compare, não se desespere, não acelere o processo. Deus está escrevendo uma história com você, uma história que não será comum, uma história que carrega propósito eterno, uma história onde o tempo dele é a moldura perfeita para as bênçãos que os seus olhos ainda não viram, mas que o seu espírito já sente. Se hoje o seu coração está cansado de esperar, fale com Deus. Diga a Ele que você confia, mesmo sem entender. Diga que sua fé não depende de sinais. Diga que você está pronto para esperar o tempo que for preciso, porque sabe que Ele é fiel para cumprir. E quando você disser isso do fundo da alma, algo muda. Você não verá com os olhos, mas sentirá com o coração. Uma paz silenciosa que sussurra: está chegando. A promessa está a caminho. O tempo está se cumprindo. E quando acontecer, você vai lembrar que cada segundo de espera valeu a pena. O milagre que você espera pode não vir do jeito que imagina, mas virá do jeito que você precisa. Porque, às vezes, o que você quer é que Deus mude tudo ao redor. Mas Ele, na sua sabedoria perfeita, começa mudando tudo dentro de você. Ele transforma o desespero em esperança, a dúvida em fé, a ansiedade em paz, a pressa em confiança, o coração inquieto em um altar de adoração. O milagre é quando você acorda com o mesmo problema, mas com um coração diferente. É quando o peso ainda está lá, mas agora você carrega com leveza. Porque algo dentro de você mudou, e é por isso que muitas vezes o milagre não se vê, se sente. Você achava que precisava que a tempestade parasse, mas Deus te deu coragem para andar sobre as águas. Você pedia que a montanha fosse removida, mas Ele te deu força para escalá-la. Você clamava para que o fogo cessasse, mas Ele se fez presente dentro da fornalha. E foi lá, naquele calor que parecia insuportável, que você percebeu: não estou sozinho. Deus está aqui. Ele sempre esteve. E a presença dele é o verdadeiro milagre. Porque quando Deus está, nada é comum, nada é impossível. E nada, absolutamente nada, é o fim. O maior milagre não é algo acontecer. É você continuar acreditando, mesmo quando nada aconteceu ainda. É manter o coração limpo, mesmo quando foi ferido. É perdoar, mesmo sem receber desculpas. É não perder a fé, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. O milagre é ser quebrado e, ainda assim, não deixar de adorar. É ser pressionado por todos os lados e, ainda assim, ter paz. É estar cercado por dúvidas e ainda assim permanecer firme em oração. O milagre é resistir, é confiar, é prosseguir. Muitos imaginam o milagre como uma reviravolta cinematográfica, mas ele também acontece no ordinário. Ele está na força de levantar da cama em um dia difícil, está na decisão de não desistir, está naquele momento em que você ouve uma palavra que aquece sua alma, está na lágrima que escorre, não de tristeza, mas de entrega, está na oração sussurrada, quando não há mais forças para gritar. Está no silêncio onde o Espírito Santo responde com paz.
Está no abraço inesperado, na mensagem que chega na hora certa, na certeza que invade o coração sem motivo aparente. Milagre é respiração com propósito, é fé viva, é presença que sustenta. Hoje, Deus quer que você entenda: o milagre não é algo que acontece com você, é algo que acontece em você e por meio de você, porque quando ele muda seu interior, o mundo exterior responde. Pessoas se aproximam, portas se abrem, o impossível começa a se mover, mas tudo começa dentro. Por isso, cuide da sua fé como quem protege um tesouro. Vigie seus pensamentos como quem guarda uma promessa. Alimente sua esperança como quem sabe que está gerando algo precioso. Porque você está gerando o seu milagre. Agora, respire fundo, silencie a alma e diga com fé: Senhor, eu não preciso entender tudo, só preciso sentir a tua presença. Eu não preciso ver a solução agora, só preciso ter certeza de que o Senhor está aqui. Me ajuda a confiar, mesmo sem sinais. Me ajuda a esperar, mesmo quando o tempo parece cruel. Me ajuda a não desistir, mesmo quando a alma estiver cansada. Renova a minha fé. Me mostra em silêncio que o milagre já começou, dentro de mim. E quando for a hora certa, ele também será visto fora. E ao declarar isso, o céu se move, porque uma oração sincera é mais poderosa do que qualquer discurso bonito. O céu escuta o coração que clama, e a resposta não falha. Pode não vir hoje, pode não vir do jeito esperado, mas virá. Porque Deus é fiel, e quem crê jamais será confundido. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, sentiu cada oração, e agora algo dentro de você está diferente. Talvez não saiba explicar, mas sabe que algo foi tocado. E eu quero te dizer, isso não é imaginação. É o Espírito de Deus te visitando nesse exato momento. É a resposta silenciosa de um pai que te conhece profundamente, que viu suas lágrimas mesmo quando ninguém mais viu, que ouviu seus gemidos escondidos em travesseiros molhados, que esteve contigo nos corredores escuros da mente, onde você achou que não sairia vivo, mas saiu, porque Ele te sustentou e agora te convida a recomeçar. O milagre não é só uma bênção que desce do alto, é uma lembrança do céu de que você não foi esquecido. Deus não está distante, Ele não está calado, Ele só está te preparando, fortalecendo suas raízes antes de te dar galhos para voar. Porque a bênção que Ele tem para você não é comum, é grande demais para mãos fracas, é profunda demais para uma fé rasa. Por isso Ele está cavando fundo, limpando o terreno, reorganizando tudo por dentro. Para que, quando o milagre vier, você esteja pronto, não apenas para recebê-lo, mas para sustentá-lo com maturidade, fé e gratidão. Você não é qualquer um. Você é escolhido, separado, ungido. Há um selo em você que o mundo espiritual reconhece. E é por isso que a batalha foi tão intensa. Porque há algo poderoso sendo gerado na sua vida. E quando esse milagre for revelado, muitos verão que não era sobre sorte, era sobre perseverança, fé e fidelidade. Era sobre um coração que, mesmo em cacos, nunca deixou de clamar. Mesmo em silêncio, nunca deixou de crer. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança, uma cura, uma porta aberta. Mas e se eu te dissesse que a maior resposta já chegou? Ela se chama presença de Deus. E se você está sentindo isso agora, é porque o céu já se moveu. Já houve um sim, já houve um sopro. E onde o Espírito de Deus sopra, não há cadeias que resistam. Não há medo que perdure. Não há passado que condene. Não há culpa que permaneça. Há renovo, há paz, há direção. E por isso, antes de pedir mais, agradeça. Antes de buscar fora, olhe para dentro e descubra que o maior milagre não é o que muda sua conta bancária, seu status, seu relacionamento ou sua saúde. O maior milagre é o que muda sua mente, seu coração, sua fé, seu espírito.
porque quando isso muda, tudo muda. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire. Permita que essa oração se transforme em um pacto, um compromisso com a sua fé. E diga com toda a sua alma: Senhor, eu te agradeço, porque o maior milagre já aconteceu. Eu voltei para ti. Voltei a sentir tua presença. Voltei a crer com intensidade. Voltei a orar com verdade. E isso, meu Pai, é tudo o que eu precisava. A partir de agora, eu não caminho mais só. Eu sou teu e sei que tudo o que foi prometido chegará no tempo perfeito. Mas até lá, eu descanso, porque estou nas tuas mãos. Que você leve essa oração como uma chama viva no peito, que ao compartilhar com outros, também seja canal de milagre na vida deles. E que quando menos esperar, aquilo que parecia impossível seja testemunho nas suas mãos, porque o nosso Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. E hoje Ele começou por você. Se essa oração tocou você, escreva nos comentários: eu recebo esse milagre. Isso é mais que uma frase, é um ato de fé. É o início de uma nova história. E lembre-se, quem tem Deus nunca está sozinho.